E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, hoje dia 14 de dezembro, quinta-feira. Vamos ver aí, Ibov renovando sua máxima histórica, nunca esteve tão caro o Ibovespa, nunca esteve tão valorizado, ou melhor se dizendo, né? Então hoje tivemos aí renovação do Ibov, foi aí praticamente o único feito legal do dia, porque em questão de volatilidade para índice dólar, pode jogar num rio aí esses gráficos, né? Mas antes da gente começar realmente para a revisão do dia, passar aqui alguns recados. Primeiro, pedir o like de vocês, deixa o dedo no like, fortalece bastante a entrega do conteúdo. E também passando para avisar que devido à alta demanda aí de pessoas já interessadas em fazer parte, em operar todos os dias ali com a gente, vieram perguntar referente à mentoria. Já liberei a lista de espera, tá aqui no link da descrição. Então, se você tem interesse em operar com a gente aí todos os dias, conhecer a metodologia mais a fundo, ver aí o que realmente a gente opera, participa, se inscreve sem compromisso ali na lista de espera. Você vai ser comunicado quando as inscrições da mentoria abrirem. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar aqui pelo índice futuro. Vamos observar aí esse caixote, né? Ó, gráfico de 5 minutos aqui eu tô. Então, primeiro trazendo o conceito de que pós um movimento direcional, principalmente ontem, que a gente teve aqui um movimento, se a gente for pegar da mínima, 4.000 pontos, mas a última pernada é 3.600 pontos de alta. É comum esse movimento de descanso do preço. A gente ter um forte movimento de impulsão e no dia seguinte ter uma leve correção ou então um descanso lateral. E foi justamente isso que a gente visualizou para a abertura. Foi isso mesmo que a gente tentou monitorar durante o pregão. A possibilidade de um dia um pouco mais chato, de um range um pouco mais curto. E aí vamos às operações do nosso dia, né? Então, pessoal, não quis trabalhar na ponta compradora nessa região. Por mais que a gente teve aqui alguns possíveis setups, tivemos aqui um cenário de um VBS, tivemos aqui um cenário de uma top inteiro takeout, todos aqui em lock 3, somente guiado pela média móvel de 8. Eu preferi deixar esse preço correr, deixar esse preço cansar e aí sim eu me posicionar. Então, fiquei aqui a primeira hora e meia praticamente apenas observando, conversando ali com a galera. Tivemos alguns alunos aqui que decidiram comprar esse primeiro movimento, comprar essa top inteiro takeout. A gente tem aqui uma projeção de alvos de impulsão, correção, continuidade desse movimento. Então posso tratar aqui com os alvos de Fibo. Posso medir aqui através do espelhamento, barra 4 com barra 2. A gente atinge o primeiro, segundo e terceiro alvo. E também a projeção que dá alvos aqui bem próximos, né? Primeiro, segundo e o terceiro alvo na máxima aqui, ó, cravada desse movimento de volatilidade. Então, primeiro movimento bem desenhado, impulsão, correção, continuidade desse movimento para cima. Atingimos até terceiro alvo. Assisti esse movimento aqui de camarote, apenas analisando essa movimentação. Até justamente a gente cravar esse terceiro alvo e entrar o que? Grande fluxo de defesa contrária. Quando a gente está tentando continuar um movimento que já está em estado expandido, ou seja, o preço com a média móvel de 20 distante da média móvel de 200, essa amplitude me gera esse estado amplo, eu lembro sempre do meu pulmão. Quando eu encho o meu pulmão de ar, é possível colocar um pouco mais de ar dentro, mas não muito. Então esse movimento ele tem potencial para continuar? Não muito. Por isso que eu já aguardo uma possível falha desse movimento. Foi justamente nessa operação que eu entrei. Aguardei por esse movimento falhar, justamente o rompimento dessa máxima acaba voltando com grande pressão de venda. Aguardei aqui para ver se iam ter compradores, que é minha região de interesse. Eu tenho aqui média móvel de 20 e média móvel de 8 aqui nesse momento. Então eu ignoro essas médias e vou o quê? Pelo preço, o que o preço está me dizendo? Eu acabei de ter o quê? Interesse comprador nessa região. Olha o movimento que eu surgi. Aí eu volto para a mesma região onde surgiu esse movimento e não vem comprador. Cadê comprador nesse movimento? Foi aí que eu decidi vender essa barra 41. O stop ideal desse movimento seria onde? Stop na máxima do dia, mas era um movimento caro. Então eu decidi optar aqui por um stop de cutucada nessa máxima. Pô, se uma barra fecha acima dessa região, aí eu zero minha operação. Mas até então era bem fácil aqui de ser violinado, decidi usar o stop de cutucada nessa região de máxima. A gente não cutucou a máxima, não teve aqui nem quem deixou o stop fixo, não foi cutucado. E aí o preço vem para baixo. Aqui eu quis ser otimista demais em relação aos alvos. Foi um dos erros que eu cometi no pregão de hoje. Não fiz parcial. Ele veio aqui até a região de interesse, então eu pegando esse movimento
do dia, o 61% era um alvo inicial. A gente estava mapeando também essa possível troca de polaridade aqui, ó, com o começo, com o topo do meu dia, aqui servindo como resistência, aqui servindo como suporte. Eu quis carregar um pouquinho mais, porque eu entrei leve aqui, ó, nessa operação. Eu não coloquei ali minha posição máxima justamente porque é um trade de risco maior. Eu não tenho movimento alinhado, eu estou especulando a força do movimento. Então eu falei, vou tentar alongar um pouquinho mais essa operação. Olhando pelo cenário aqui dos 5 minutos, a gente também tinha média móvel de 20. Então era uma região bem prudente para fazer parcial. Eu decidi segurar. Voltou aqui esse preço, voltou além do meu 0 a 0, né? Eu estava vendido nessa região. Preço volta. E aí quando volta eu identifico qual estrutura? Uma possível falha de máxima. Se eu tenho a possível falha dessa máxima, eu estou retornando dentro desse movimento. Foi aí que eu vim com as retrações de Fibo, pegando dessa mínima, levando para essa máxima e percebi um cenário de topo menor nesse 61%. Se observar, eu tenho uma sequência de barras também muito grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras consecutivas testando a retração de 61%. É um trade que eu gosto de fazer na contratendência, fazer a venda no teste do 61. Mas como eu já estava posicionado, eu aguardei esse movimento testar aqui essa região. Nós testamos essa região, também não estopou essa máxima. E aí a gente já deixa um cenário aqui de Bear 180. Esse Bear 180 eu fiz uma adição de posição. Ao fazer a adição de posição, aí eu trouxe meu stop fixo para cima dessa máxima. E qual foi a busca do alvo? Renovação de novas mínimas. Por quê? Porque eu estou falhando em continuar e estou falhando em renovar e ter novas máximas. Com isso eu posso produzir novas mínimas. Então, alvo definido aqui para essa mínima anterior, deixei o preço desenrolar. Tivemos mais uma grande barra vendedora, aqui essa barra número 61. Preço enrola dentro dela, temos um cenário de gift aqui na barra 66. Eu fiz uma adição aqui, ó, na barra 64, outra adição, já tinha vendido uma, vendi mais e vendi mais, para buscar essa região aqui de mínima como primeira parcial. Renovamos essa mínima, deixamos aqui a mesma região dos 61% que a gente já estava monitorando antes do dia, era ainda essa região, né? Então era a região de 61. Então fiz a parcial aqui na mínima do dia e deveria ter o que? Desovado mais, justamente por essa visão, mas o meu interesse era tentar buscar região aqui de mínima do dia. O preço acabou não indo. Aqui, inclusive, eu já tenho uma possibilidade de entrada na contratendência, porque é um cenário de armadilha nesse fundo. Aqui eu fui mão de ferro, realmente quis segurar essa operação para ver se ela dava continuidade. Então eu tenho vários motivos aqui para ou entrar numa posição contrária, comprando essa BT, ou então ter zerado antes. Foram os erros aí que eu cometi. E eu só protegi minha operação aqui no stop gain, para não sair ainda negativo dessa operação. Ele voltou e me tirou. Então aqui eu tenho oportunidades compradoras. Se eu estou num preço que eu tendo a ser lateral, eu vou sempre o quê? Operar as extremidades. Nessa região eu tenho uma região que antes era resistência, rompeu, tenho nível de suporte, tenho um candle gatilho, tenho força compradora. Então são oportunidades aqui que eu poderia ter explorado na ponta contrária, comprando esse movimento. Aqui eu tenho o cenário de uma barra elefante, tenho o cenário de uma RBI, para buscar o quê? A extremidade do preço, região de novas máximas. Chegando nessa região de novas máximas em Lock 5, preço afastado até mesmo da última média aqui, da média curta, eu tenho uma grande barra vendedora. Então o preço ele ficou trabalhando o quê? Nas extremidades. Quem gosta de operar lateralidade deve justamente se ligar a esse conceito. Sempre operando o quê? De fora para dentro. Eu pego as extremidades e opero para dentro. Pego as extremidades e opero para dentro. Pego a extremidade e opero para dentro. Extremidade, opero para dentro. Sempre operando dessa maneira, lendo o preço dentro de uma lateralidade. Eu não gosto de operar lateralidades, então foi aí o meu único trade, tentando fazer essa venda, pegando somente uma parcial e saindo na proteção nesse movimento impulsivo. Chegando aqui na extremidade, temos mais uma barrona bear, possibilitando entrada aqui na contra-tendência para novamente voltar para esse miolo. São trades aqui, movimentos que pagam menos, um dia que acaba sendo um pouco mais cansativo, mas disponibiliza sim essas possibilidades. Mais uma vez aqui chegamos na outra extremidade. Mais uma vez deixamos um cenário de Bull 180. Bull 180 que paga aqui pelo menos o miolo desse range. Opa! Ó, então eu gosto de monitorar o que?
retrações dos movimentos, justamente para a gente utilizar essas regiões como alvos. 38%, 50%, 61% aqui como região de alvo quando eu vou entrando dentro desse movimento. Aqui a gente tenta perder um pouquinho mais esse movimento, até deu um movimento um pouco direcional. Eu tenho bastante barras em sequência, tenho a falha do movimento, voltamos para dentro do range, falhando mínima, né? Ou seja, o índice não saiu do lugar. O índice movimentou aqui praticamente dentro desse range de hoje. Foi um range aí de 900 pontos. Já abrimos acima da máxima do dia anterior. Ó, 950 pontos de range. Um dia aí mais difícil de ser operado. Deixa aqui nos comentários como que você se sai nesse típico pregão lateral com a característica mais de consolidação. Eu não performo bem, então eu não exploro muito dias assim. Preferi aí me manter vivo para o próximo dia. Amanhã tem de novo, semana que vem tem de novo. Vamos olhar o Dolinha agora, que deu aí movimentos mais direcionais. Direcionais não, né? Mais pancada aqui em A e em V. As oportunidades, fiz um trade também nesse Dolinha. Fiz 2 trades, um eu fui tirado no 0 a 0, o outro rendeu aí um pouquinho mais. Mas, olhando aqui pelos 60 minutos do Dolinha, eu tinha mapeado algumas regiões aqui antes do pregão abrir. A gente está dentro dessa consolidação, né? Chegamos aqui nessa região de máxima anterior, entramos com grande venda. Voltamos para essa região de grande máxima e ontem tivemos esse canudo aqui vendedor gigantesco. Sentamos aqui na média móvel de 200, hoje nós já abrimos na extremidade inferior, ou seja, um baita de um gap de baixa, em uma região compradora, em uma região de suporte. Eu não quis também sair comprando esse dólar, porque o primeiro gatilho do dia, apesar da gente estar aqui dentro dessa zona compradora, o primeiro gatilho do dia ele ficou muito caro. Olha o tamanho dessa barra. Pô, é uma barra de 15 pontos. Então jamais vou comprar o rompimento dessa barra, porque eu já andei aqui um tamanho de um alvo possível. Se eu acabei não pegando no leilão, na saída do preço aqui embaixo, dentro da região compradora, não vai ser aqui em cima que eu vou comprar. Então, deixei também esse dolinho aí se assentar. Nós falhamos máxima, voltamos para a região de mínima. Aqui também foi uma oportunidade, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras voltando para a região de máxima que é do range de hoje. Então foi uma NRB também possível de fazer uma venda. Preferi aqui aguardar, aguardar e aguardar. Então a gente tem aqui um primeiro teste, mais uma vez nessa região de mínima. Já era demarcada uma região compradora, então eu não pensei em vender dólar em nenhum momento hoje por conta disso, por conta da região já de ele estar barato. Então a partir do momento que nós passamos para cima da média móvel de 20, a gente alinha a 20 com a 8 e aí a gente tem uma possibilidade maior de vir buscar regiões aqui para cima. Então, se tratando aqui de regiões acima, quando eu alinho para esse movimento comprador, por onde eu começo a monitorar? O movimento que eu tenho é o que? Dessa mínima e eu vou buscar o que? O movimento para trás. Inicialmente eu pego desse Fibogap. Ampliando essa correção além, eu vou aumentando o meu nível, onde eu vou buscar essas pernadas de queda para traçar Fibo. Então, primeiro de tudo, a primeira pernada que eu tenho é dessa mínima com o meu Fibogap. E eu percebo justamente o preço voltando para a zona de 61%. 61% do dólar ele é bastante importante, eu sempre monitoro esse movimento. Nós tivemos aqui algumas oportunidades compradoras dentro desse movimento de alta. Basicamente aqui uma super trend guiado somente pela média móvel curta. Na eliminação das barras vendedoras eu posso fazer entradas, mas são entradas aqui que geram alvos menores, né? A entrada aqui ó, de RBI, preço para no 61, produz um pullback maior. Aqui foi o meu primeiro trade do dia no dólar, onde eu tenho aqui uma troca de polaridade nessa região e eu tenho o acionamento de uma RBTO em Lock 1. Comprei essa RBTO em Lock 1, meu alvo inicial era onde? Renovação de novas máximas. Quando o preço começa a enrolar aqui, ó, ele fica totalmente de lado, não consegue produzir continuidade, a gente percebe que tem, além dos 61% como nível de resistência, eu tinha a média móvel de 200 aqui inclinada para baixo como nível de resistência, empurrando esse preço para baixo. Voltando para 2 minutos, eu decidi aqui proteger no 0 a 0. Então o preço volta, me tira aqui no 0 a 0, inclusive ele deixa um candle aqui de frustração de alta, né? Virada de movimento. Foi uma barra aqui de saída de movimento, mas de novo, eu não queria vender dólar pela região que ele já se encontra e ele cai sem paraquedas, né? Várias barras em sequência uma da outra, volto aqui para a mínima do dia, praticamente em linha reta. A renovação dessa mínima foi feita e aí eu tenho também aqui um cenário parecido até com aquela BT do índice, uma BT Kamikaze em Lock 5.
Tô aqui bastante afastado. É um trade que eu tenho um afastamento duplo, um double space aqui, onde eu tenho preço afastado da média móvel de 20, média móvel de 20 afastada da média móvel de 200, meu famoso pé de galinha ali, distanciando do preço. Eu decidi entrar somente nessa barra 86, perdi o timing dessa 83, mas a 86 aqui ficou bonita. Fechou acima da média móvel de 8, possibilitando o retorno para a média móvel de 20. Nesse trade aqui eu tinha um stop de 3,5 pontos e eu fiz o que? Um alvo de 8 pontos. Ou seja, bati aqui mais do que 2 para 1, consegui trazer direto para o retorno aqui na média móvel de 20, fiz a primeira região de parcial, depois eu busquei onde, né? A média móvel de 200 do 1 minuto, que já tinha servido como nível de resistência aqui atrás. Então busquei por esse retorno aqui desse movimento, além de também buscar pelas retrações de todo esse movimento aqui da queda. E mais uma vez paramos nos 61%. Aqui já estava 1h10 praticamente nessa operação, o preço não fluía, eu me protegi e acabei sendo tirado, eu me protegi aqui abaixo, ó. Eu acabei sendo tirado na minha proteção e o preço acabou dando continuidade. Mas aí, ó, estava bem cansativo esse movimento para pagar pouco, 1h30 praticamente aqui para pagar 10, 15 pontos de dólar, né? Acabou me vencendo a paciência. E aí também tivemos um movimento mais recuperativo, só que mais em um formato de canal, né? É justamente um movimento onde ele acaba não respeitando tanto as médias e ele fica aqui, ó, batendo cabeça dentro desse canal, ele vai e volta mais vezes costurando a média móvel. Então, um cenário bem mais de ressaca, eu sempre comento ali com a galera, um cenário ressacudo para esse índice, para esse dolinha, que não geraram tantos movimentos bonitos, mas que possibilitou aí dentro da metodologia a gente localizar bons trades ainda, conseguimos sair aí positivo, aproveitar o movimento que deu, apesar de demorar para nos pagar e acabar não pagando muito, conseguimos aí pegar boas operações e sobreviver mais um dia ao mercado, né? Então hoje um fechamento um pouco mais express, justamente pelos movimentos terem sido menores, né? Pelos 5 minutos aqui eu tenho um alinhamento um pouco mais legal. Esse trade dos 2 minutos foi alinhado junto com os 5. Pelos 5 minutos eu tenho um cenário aqui de um CDB. Esse avanço aqui muito afastado, eu estou dentro de uma região compradora, então o que pode aumentar a qualidade de um CDB ou de um CAS, por exemplo, que são trades aí depois de sequência de barras consecutivas da mesma cor sem pausa. Eu estar dentro de uma região de suporte ou resistência, suporte no caso do CDB, resistência no caso de um CAS. Eu estar num estado amplo de mercado, ou seja, afastado da média móvel de 200 do movimento. Esse estado amplo promove um possível desgaste do preço, uma possível exaustão do preço. Eu não estar numa primeira pernada de movimento, eu já estava aqui ó, dentro de uma, duas, terceira pernada de movimento, então já estava com o movimento desenrolado, isso aumenta também a qualidade. E o afastamento para a média móvel de 20. Esse afastamento para a média móvel de 20 também favorece a qualidade desse CAS, justamente porque eu tenho a possibilidade de retorno para ela. A gente trata essa possibilidade como um trade de retorno para a média móvel de 20 e ele retornando para 20 e depois um retorno para 200. Então é o alvo final dessa operação, essa compressão novamente das médias. Então já fica aí o insight desse setup aí que a gente utiliza para esse tipo de leitura, né? E é isso, galera. Tomara aí que amanhã no sextou a gente tenha um bom movimento, que a gente desenrole aí e consiga sextar mais uma vez. Tamo junto, não esquece de deixar o like, comenta aqui também se você gosta desses vídeos de fechamento, se tem te ajudado também. Recebi bastante feedback legal aí, bom demais em poder contribuir com o seu conhecimento. Tamo junto e até amanhã.